Ei galera, você não tá no canal errado, você tá no canal do Ícaro, sim, o Voo de Ícaro, mas hoje quem vai estar comandando sou eu, porque hoje vai ser uma quinta especial, porque vamos ter entrevista e eu é quem vou perguntar as coisas pra ele. Amor, não tenha medo, as perguntas elas são perguntas simples, perguntas como que tá o coração? Não me pergunte disso. Ai, Mudar o tema. Pessoal, vai ser uma delícia. Chama a vinheta aqui, o quadro é seu, né? O programa é seu, quer dizer, o canal é seu. Obrigado por ser muito gentil. Então, roda a vinheta porque você está assistindo o Voo de Ícaro, literalmente o voo. Ícaro Kadoshi. Ai, meu Deus, eu tô até vendo, gente. É o terror das mulheres? Não. 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 É o amigo, né? Sim, Com sim. certeza. Eu fui criado por mulheres, meu mundo é rodeado de mulheres, são pouquíssimos os homens da minha vida, você acredita? E de modo geral? De modo geral. Minha família toda, eu fui basicamente criado pela minha avó, pela minha mãe, por tias. Eu tenho só um irmão que é homem, o resto é tudo mulher. Então a minha vida toda foi baseada na vivência do feminino do meu lado. Interessante. Bom, olha só, você, pessoal, a maioria te conhece pelo Drag Mais a Queen, Ok. né? Você é a emoção do Drag Mais a Queen. Eu sou o Ícaro Kadoshi, a sensibilidade é muito forte na minha drag. Todo mundo fala isso pra mim, você não tá entendendo. Me fala, por quê? Você é assim, é de você ou você, em algum momento da sua vida, teve um tranco e falou, gente, eu tenho que mudar? Ou não, sempre foi? Eu acho que foi vários trancos, na verdade. Eu sofri tanto, mas tanto mesmo na minha vida que isso me deu uma característica especial. Eu sou meio X-Men, eu acho, para algumas coisas. Eu tenho um dom ou uma facilidade através da dor que é de conseguir detectar. De 2 minutos de conversa com a pessoa, eu consigo entender o que ela está sentindo, o que ela está passando, sem ela nem mesmo ter me falado nada. Então eu acho que quando você passa por vários sofrimentos e algumas coisas específicas na sua vida, você adquire determinados dons de falar assim, eu já estive naquele lugar, eu sei porque ela está com aquela pose de corpo, com aquela coisa de maneira de falar. Então Faz uma leitura. eu tenho uma facilidade em ler as pessoas que às vezes até me assusta. Além do fato de ser um signo de escorpião que já é observador por natureza. Que bacana. Sempre foi assim? Sempre fui muito observador. Eu sempre fui muito mais de ouvir do que de falar, na verdade. Bacana. Aí não tem como a gente não se conectar, né? Com alguém que escuta. Porque hoje no mundo é difícil alguém que escuta, Exato. né? A pessoa, As pessoas estão mais preocupadas em serem ouvidas do que ouvirem. A necessidade de colocar para fora a sua opinião sempre está na frente da necessidade de deixar a pessoa falar a opinião dela. E você fala abertamente com as pessoas? Você tem facilidade de dizer quem é o Ícaro, suas fraquezas, etc. ou não? Não, eu tenho as minhas limitações, que aliás são várias, mas antigamente não. Eu sempre fui extremamente tímido, até pelas coisas que me aconteceram ao longo da vida, as coisas que forjaram o meu ser. Eu era daquele menino, com 15 anos, ninguém sabia praticamente qual era a minha voz, porque eu não abria a boca. Então eu sou de São José dos Campos e a gente tinha muitas vans alternativas ao invés de você pegar ônibus. E eu sempre pegava e eu nunca conseguia falar assim, próximo, para quando fosse a minha hora de descer. Então, se ninguém falasse próximo no meu ponto, eu ia indo até alguém falar próximo, porque daí eu aproveitava que a pessoa descia e descia junto. Até o momento que eu falei assim, ou essa timidez vai acabar comigo, ou então agora é o momento de eu mudar e falar e começar a sair dessa casquinha que eu criei. Mas eu não tenho... Hoje eu acho que essa coisa do Ícaro mesmo facilitou eu conseguir falar abertamente, falar quem eu sou, o que enfim. Tá, muda. Então já puxando Bem. já puxando esse gancho, infância, como foi a sua infância? Você considera a sua infância feliz? Ou considera a sua infância mediana, triste, sofrida? Não, a minha infância foi bem sofrida. Bem sofrida. Na verdade, eu vou conseguir falar pra você de uma maneira que eu mesmo intitulo. Eu não tive infância. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E com 5 anos de idade, voltando um pouco,
A minha mãe, pelos problemas da violência doméstica que a gente vivia em casa, do meu pai espancar minha mãe toda semana, eu era quem cuidava dos meus irmãos com 5 anos. Na época eu tinha só 2 irmãos, hoje eu tenho mais uma. E eu era que cuidava dos meus 2 irmãos, e várias foram as vezes que a minha mãe chegava bêbada em casa e era eu quem tinha que dar banho nela com 5, 6 anos de idade. Então tudo pra mim foi muito precoce. Eu não posso afirmar que eu tive uma infância porque eu não tive. Então talvez o lado positivo disso tudo é que o lúdico que permeava a minha vida, as coisas da minha volta, por exemplo, a Xuxa, que é uma peça importantíssima na minha vida, porque era um momento que eu sentava na televisão e esquecia da minha realidade e vivia aquele lúdico de nave. Ela chorava, eu chorava toda vez que ela ia embora, e isso me levou, acho que muito mais para a coisa de entender o porquê que a arte salva vidas, o porquê que hoje eu posso afirmar com tanta certeza que a arte salva vidas, porque foi o que me salvou de mim mesmo, né? Eu vou parafrasear Nani People, que também diz isso, que a arte me salva de mim mesmo, porque é muito real na minha vida essa frase. Então assim, eu não tive muita infância, a gente passava muita fome. Eu lembro que foram várias as noites que a gente dormia chorando de fome e só tinha paçoca, assim. Minha avó dava paçoca de quilo, mais esfarelada, e minha mãe colocava num potinho de Tupperware de sorvete, e era aquilo que a gente comia pra dormir, e eu dormia chorando de fome, e peguei um pouco de trauma de comer paçoca por causa disso. Mas são essas coisas que me deram a força de entender várias coisas da vida e que me deram também noção de aproveitar as coisas boas quando elas acontecem. E você, quando criança, quando acontecia a situação onde você tinha que se portar como um adulto, você sabia que você estava desempenhando o papel de um adulto ou era instintivo? Não, era instintivo. Porque eu acho que na minha cabeça eu cheguei à conclusão de que se alguém não fizesse nada, a gente ia morrer. Se ninguém cuidasse ali de determinadas coisas, a gente ia morrer. Então eu aprendi com a minha mãe desde muito cedo a cuidar da casa, a ajudar na casa a fazer trabalhos de varrer, lavar roupa, cuidar dos meus irmãos, essas coisas todas. Porque se não tivesse essa ajuda, a gente não teria sobrevivido. Porque era o fato de sobreviver mesmo, não era nem de viver. A minha infância toda foi baseada em sobrevivência. Você fala com muita facilidade, assim, facilidade de certa maneira, assim, a gente sente emoção na sua voz, mas você é controlado. Levou um tempo pra isso acontecer? Ou você sempre falou sobre isso de boa ou não? Você encarou, você pensou nisso? Porque tem muitas pessoas que acontecem coisas na infância ou na adolescência, mas que fogem disso totalmente, nunca falam a respeito, porque quando falam elas desmoronam. Você acha importante que a pessoa vença a ideia que permeia tudo que aconteceu? Sim, eu acho extremamente importante falar sobre tudo que acontece, principalmente sobre as coisas que você mais teme em tocar. E eu falo tranquilamente porque hoje, com tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, eu sei que a dor, quando você usa ela como sua melhor amiga, ela faz milagres que você duvida. Então assim, pegar essa dor e transformar em força foi a única alternativa que eu tinha. E eu digo mais, eu sempre tive orgulho de tudo que eu passei, por pior que fosse. Porque a gente só é o que a gente é devido às coisas que a gente passou. Então eu não posso olhar para trás e falar assim, eu não quero falar desse assunto. Mas esse assunto lá atrás foi o que ajudou você a ser quem você é hoje, independente desse seu ser hoje. Se é limitado, se não pode fazer isso, se não consegue fazer aquilo. Mas você é o resultado das experiências e das coisas que você viveu. Então, negar isso é negar você mesmo. Então, eu não posso negar mais. Eu não me permito negar a minha existência, seja ela qual for. Então, isso foi a alavanca de conseguir falar assim, bom, eu consigo falar sobre as coisas e não sofrer mais. Não foi um processo rápido, demorou um pouquinho. Já chorei muito, de vez em quando ainda bate aquela bad de lembrar das coisas, mas ao mesmo tempo eu me sinto um vitorioso, porque eu brinco que eu tenho em casa, desde pequeno, uma cartilha do que não ser. Eu sempre fui rodeado de uma cartilha do que não ser, e ter sobrevivido a tudo isso e não ter caído
em drogas, em alcoolismo e uma série de outras coisas que seriam muito fáceis para fugir da realidade que eu vivia, eu me sinto hoje um vitorioso por ter tido a força, não que eu tenha saído ileso, porque eu não saí, e vamos chegar num ponto em que eu vou mostrar por que eu não saí ileso. Mas eu sinto orgulho até do sofrimento que eu passei, de verdade. Acho que a palavra é me sentir orgulhoso. Mediante a isso, aí já é uma pergunta que talvez você ajude as pessoas que estão assistindo. Me fala uma coisa, quão importante você considera a pessoa que consegue viver o presente e usar o passado para fazer um futuro melhor? Porque tem muitas pessoas que elas caem no assim, né? É uma palavra meio pejorativa, no coitadismo, e elas não conseguem progredir porque elas não largam o passado, não largam a infância difícil. O quão importante você acha que é a pessoa, de fato, bater de frente, falar, enfim, de frente com o medo para a evolução da própria pessoa? Às vezes a gente se torna repetitivo em algumas coisas porque são as verdades universais, mas você não pode fugir de si mesmo, porque é uma fuga, querendo ou não, não quero falar nesse assunto. Você está fugindo do assunto. E se o assunto é algo que você viveu, então você está fugindo da sua história, você está fugindo da sua vida. E quando você começa a criar um modo operante de fuga para essa coisa, fugir de outras coisas fica mais fácil. A hora que você vê, você está fugindo de tudo aquilo que acontece que você não tem estrutura ou aquilo que te incomoda. Só que a vida não é um mar de rosas no sentido de dar aquilo que você quer, ela dá aquilo que você precisa. E às vezes o sofrimento é necessário para que a gente aprenda a valorizar as coisas como elas são, aprenda a valorizar a vida, aprenda a valorizar as relações que você tem na sua família, com amizades. Como é que eu vou valorizar um amigo se eu não sofrer com alguém que me traiu em uma amizade? Como é que eu vou valorizar um relacionamento se às vezes eu não sei o que é um relacionamento que não me valorizou? Então eu preciso ter determinadas referências para que quando as referências boas aconteçam, eu dê o devido valor a essas próprias referências. Então assim, eu não sei que demonização do sofrimento a gente chegou a passar pela sociedade, que a gente pode falar até na questão do relacionamento. Você vai conhecer alguém, aí você vê que a pessoa tem alguma coisa que você não gosta, você não quero ficar com ela. Tipo, quão superficial é isso? Porque você projeta na pessoa e fala assim, ela tem aquilo que eu não gosto. Mas e as coisas que a pessoa vê em você e não gosta, mas continua decidindo que vale a pena conhecer você profundamente, mas você, não quero. Então as pessoas estão acostumadas a fugir na primeira briga, a fugir na primeira discordância, a fugir na opinião contrária, sendo que na verdade isso tudo só agrega, porque senão você vai viver na bolha da sua visão, na bolha da sua opinião, na bolha de não sofrer. Vai ser igual um Buda, um Siddhartha, que vai viver no castelo onde o pai tira tudo que é sofrimento e quando o sofrimento acontece fala, que mundo é esse que eu não sabia que existia? O Buda, ele disse, né, eu preciso sofrer, eu preciso passar fome. Eu preciso pra entender. Senão eu não sei do que se trata. Exatamente. Como é que você vai falar pra uma pessoa, você tá passando por um sofrimento no relacionamento? Fica bem, se você não sabe o que é isso, se você não passou por isso. Então a gente volta a falar que é uma outra frase que vocês vão ouvir muito eu dizendo, ninguém pode dar ao outro aquilo que não viveu e aquilo que não dá a si mesmo. Como é que eu posso dar entendimento pra alguém se eu não me entendo? Como é que eu posso dar amor pra alguém se eu não me amo? Então como é que eu posso dar felicidade pro meu relacionamento se eu não sou feliz? Porque aí eu tô sendo egoísta ao ponto de usar o outro como muleta. E aí você já começa a entender por que os relacionamentos dos dias de hoje às vezes dão mais errado do que certo. Entenderam? Amo! Gente, é isso. Gente, isso foi a infância do Ícaro e a gente vai entrar numa parte complicadinha que eu sei que foi dele se entender, que é a parte sexual, mas é no próximo vídeo, ok? Então, antes de sair, gente, pelo amor de Deus, dá o like, compartilha o vídeo, compartilha com as amigas, com os amigos, enfim. Ativa o sininho, se inscreve no canal e é isso. Gente. Até o próximo voo, galera. Aliás, para terminar, como sempre, vamos ter um hábito. Eu espero muito que a luz que habita em mim encontre a luz que habita em você, para que todo mundo seja luz.